Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos aqui para fazermos mais este vídeo. E de antemão é importante que os irmãos compartilhem, comentem e se inscrevam em nossos canais. O vídeo só ganha relevância e é enviado para outras pessoas se os irmãos que já nos acompanham fizerem essas três coisas: compartilhar, comentar e inscrever-se em nossos canais. Isso é importante, queridos, porque para alcançar pessoas através da palavra de Deus, o vídeo tem que ir longe, e para ir longe, os irmãos devem fazer essas três coisas. Tendo dito isso, nós estamos na terceira lição, e o título desta terceira lição é a verdadeira adoração. Quando se fala em adoração, logo nós temos um conceito pré-concebido em nossa mente do que é adoração ou como deve ser feita uma adoração. Tanto é que o pregador, ao chegar em uma congregação, ele faz algumas exigências aos que ali estão prestando culto, e nessas exigências é para que haja uma uniformidade entre aqueles irmãos que estão prestando culto. Eles querem que todos os irmãos ajam da mesma forma. E a adoração, a verdadeira adoração, não tem nada a ver com isso. A verdadeira adoração não é medido por fatores externos visíveis aos olhos humanos. Quem avalia se alguém está prestando uma verdadeira adoração ou não é o pregador do culto ou o cantor do culto. Quem pode fazer a verdadeira avaliação ou a avaliação correta em relação a isso somente é aquele que está recebendo a adoração. E este, certamente, os irmãos já sabem que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós chegamos ali para adorá-lo, e esta adoração, ela é recebida ou não dependendo do que acha o pregador, o cantor ou até o dirigente do culto, ok? Então, você quer prestar a verdadeira adoração, você tem que seguir o que diz a palavra de Deus e não o que diz um pregador, ou o que diz um cantor, ou o que diz um dirigente do culto o qual ele está conduzindo, ok? E esta lição nós estaremos estudando a respeito disso, a respeito de como devemos proceder para prestarmos a verdadeira adoração. Vamos seguir. O nosso texto áudio está em João capítulo 4 e versículo de número 24, que diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui já vai a primeira dica. Ora, você está prestando a adoração a um ser espiritual. E para que este ser espiritual receba a minha adoração, eu tenho que agir com o espírito verdadeiro. A minha ação e a ação do meu espírito tem que ser verdadeira. Se alguém está prestando culto
de forma dissimulada, logo a sua adoração não está sendo recebida. Eu estou dizendo isso não que eu possa avaliar se alguém está dissimulando ou não. Porém, aquele que está sendo adorado, ele tem plena e total condição de avaliar se eu ou você estamos sendo dissimulado ou não. Ok? Vamos seguir. O comentarista nos traz a verdade prática dizendo: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. E quando isso acontece, nenhum cantor nem pregador consegue avaliar se você está sendo verdadeiramente entregue a Deus naquele momento ou não. Mas vamos seguir. E aí eu peço aos irmãos, não esqueça, você tem que compartilhar, comentar, inscrever-se em nossos canais para que o vídeo ganhe mais relevância. Vamos lá. Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz assim: a singularidade da adoração autêntica. Quem presta uma adoração autêntica é singular, baseado em 2 aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 12, e Filipenses, capítulo 2, versículo 7 e versículo de número 20, que diz assim, vamos ver: porque a administração deste serviço não só supre as necessidades do santo, mas também é abundante em muita graça que se dão a Deus. Mas fazer a si mesmo nenhuma reputação, tomando de forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: diferenciando a adoração das práticas profanas, baseada em Números 25, verso 1 e 2 e Salmos 24, verso 3 e 4. Diz assim: Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Eles convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se a seus deuses. Quando subiram ao monte do Senhor, a quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, e que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: a adoração está relacionada ao temor de Deus, baseado em 2 Reis, capítulo 17, versículo 25 ao 28, que diz assim: e sucedeu que no princípio da sua habitação, ali não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões que mataram e
mataram alguns deles. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhe ensinou como devia temer ao Senhor, ou seja, como devia adorar ao Senhor. Vamos seguir na quinta-feira. A nossa meditação diária diz: a adoração envolve uma relação com Cristo e a igreja, baseado em João capítulo 15, versículo de número 1 ao versículo de número 8. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atiro e limpo toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e se secará. E os colherão e lançarão no fogo e ardem. Se vós estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto glorificados é meu Pai, que deis muitos frutos, assim sereis meus discípulos. Amém? Vamos seguir. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: o sentido da adoração no Novo Testamento, baseado em Hebreus, capítulo 13, versículo 15, Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessa o seu nome. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Neste texto, nós observamos que, muito embora vivos materialmente falando, mas para que o nosso sacrifício, o sacrifício da nossa adoração esteja e seja aceito, nós precisamos entregar como se o nosso corpo estivesse morto. Porque o sacrifício no Antigo Testamento, ele era entregue morto e não vivo. Então, o espírito vivo, mas o corpo como se estivesse morto, para que o nosso sacrifício de louvor e adoração seja aceito. E finalmente, queridos, no sábado, a nossa meditação diária diz: o ensinamento de Jesus sobre a adoração, baseado em João capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas ora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores
adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Está aí a nossa meditação diária desta semana, e os irmãos devem compartilhar e assistir o vídeo até o final. Ok? Deus abençoe.